Olá pessoal, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, muito boa madrugada. Você que está nos assistindo, quero dizer que estou imensamente feliz em participar aqui dessa família da Web TV São Dimas. Quero agradecer aqui de primeira mão meu querido amigo Ricardo, que fez este convite para apresentar um programa chamado Terapeuteando, comigo, Dudu Marino, músico e psicanalista. Ricardo, muito obrigado pelo convite, onde nós vamos poder trabalhar aqui diversos assuntos relacionados à psicanálise e também abrir esse leque tão lindo, né, sobre a psique humana, com psicólogos, psiquiatras, outros médicos, tudo aquilo que vai agregar nesse programa, trazendo para você que está nos assistindo esse conteúdo, essa informação sobre terapias. Também agradeço o Padre Luiz Fernando pelo acolhimento e já fazendo uma analogia aqui, é tão bom voltar a este lugar. Eu me recordo que eu tinha aqui, quando era ainda um programa de web rádio São Dimas, se chamava Marinizando as Coisas Boas da Vida. Eu me recordo desse momento tão lindo na minha vida e olha só, hoje volto aqui à casa de novo para apresentar o Terapeuteando. Espero que a gente possa contribuir e esclarecer e somar aí na sua vida em relação a terapias. Terapias que hoje, nos dias de hoje, nós vivemos esse momento tão ímpar, né, no nosso planeta Terra, que é a pandemia, e muitas coisas foram aflorando na psique humana, e nós podemos perceber quanto isso vem mexendo também com essa coisa que nós chamamos de mente, de inconsciente, de consciente. E neste programa nós vamos poder partilhar muito sobre isso, falar de muitos assuntos. E para começar, já que gostaria de desvendar alguma coisa relacionada à palavra psique, para nós podermos entender o que significa a psique humana. Então, para fazer este conteúdo e trabalhar esta analogia, eu fiz uma pesquisa aqui e vou ler para vocês. O termo psi, bastante utilizado pelas pessoas, muitas vezes pode ser permeado de confusão quanto aos significados, principalmente quando se refere aos profissionais indicados por esse termo. Olha que complexo. Psiquiatria, aí você já deve ter ouvido falar de médicos psiquiatras, né, por exemplo, o psicólogo e o psicanalista. São três vertentes aí que eu trouxe para a gente fazer essa diferenciação. Assim sendo, colocamos aqui para vocês, para esclarecer, as definições de forma simplificada, né? Fiz uma pesquisa aqui para dar uma pincelada em cada uma delas, tá bom? Falando em terapias, então, eu vim aqui desmistificar para vocês, de uma forma bem simples, simplória, logicamente, né, a palavra psique. E aí eu trouxe aqui algumas diferenças para você saber realmente o significado, um pequeno entendimento, e escolhi aqui três vertentes para orientá-los sobre isso. Eu vou ler aqui para você. Entenda a diferença entre o termo psique, que é bastante utilizado pelas pessoas, e muitas vezes as pessoas fazem uma confusão danada. O que é psiquiatria, o que é psicologia, o que é psicanalista. Eu mesmo lá no consultório recebo pacientes muitas vezes que me chamam de psiquiatra, psicólogo, menos de psicanalista. E eu sou um psicanalista, eu não sou um psiquiatra, eu não sou um psicólogo. Muitas vezes também eles nos chamam de terapeutas, né, que não está errado, né? Por algum lado, a psicanálise também tem uma vertente aí na psicoterapia, tá bom? E o que acontece? O psiquiatra é um profissional da medicina, ou seja, então um médico, ele estudou medicina, que após ter essa conclusão, essa sua formação, né, de medicina, ele opta em fazer uma especialização, né, na psiquiatria. E está realizado aí em 2 ou 3 anos, que abrange esse estudo em neurologia. Ele se aprofunda, né, em psicofarmacologia e treinamentos específicos, diferentes modalidades de entendimento
tendo o objetivo de lidar com a prevenção, atendimento, diagnosticar algumas doenças, também aprofundamentos aí em tratamentos e reabilitação nas diferentes formas de sofrimentos mentais. Sejam elas muitas vezes de um cunho orgânico, né, do nosso corpo aí, ou funcional, e também com manifestações psicológicas severas. Olha que interessante, porque é um assunto bem complexo e a gente pode estar aprofundando nisso, né? O psiquiatra também, ele pode prescrever medicamentos. Desse tripé aí de psiquiatria, psicólogos e psicanalistas, o único profissional que pode prescrever aí o remédio para um paciente é o psiquiatra, porque ele é um médico, ele fez uma faculdade de medicina. O psiquiatra, então, é o único que pode prescrever os remédios, coisa que um psicólogo e um psicanalista geralmente não pode fazer, não é habilitado a fazer. Por isso que a gente tem também essa parceria aí com os psiquiatras, tá bom? Então fica aqui bem esclarecido para vocês o que é um psiquiatra. É um médico, fez uma faculdade de medicina e especializou-se aí na psiquiatria. A psicologia ela teve início na filosofia com grandes filósofos da antiguidade como Sócrates, Platão, Aristóteles, e deram o pontapé inicial na instigante investigação do que eles chamam aí de alma humana. Olha só, do nosso sentimento aqui dentro de nós. Hoje podemos definir de forma resumida que a psicologia é a ciência que estuda os processos mentais e comportamento do ser humano através de suas sensações, emoções, interações com o ambiente físico em que vive a sociedade na qual convive, reduzindo seu sofrimento, ajudando a lidar, mas eficazmente com os problemas comportamentais e emocionais. Tudo isso através aí da descrição do paciente. O objetivo final aí é a saúde mental do indivíduo para que ele possa ter uma boa qualidade de vida. E agora eu vou trazer aqui, que é mais o meu campo, a psicanálise. Agora falando de psicanálise, um profissional da psicanálise possui uma formação em psicanálise, que é um método terapêutico criado por Freud. É um médico austríaco, um neurologista, lá por volta de 1890. Segundo a instituição formadora, o psicanalista pode ter formação em diferentes áreas de ensino superior, como psicologia e psiquiatria. Nada impede, então, que você tenha uma faculdade de outras vertentes. Eu conheço psicanalistas, por exemplo, que são engenheiros e depois foram fazer aí a escola de psicanálise, um curso de psicanálise, a qual hoje faz muita diferença também na vida das pessoas. A formação do psicanalista deverá ser realizada através de um curso, como eu acabei de dizer, né? E ele tem uma variação aí de 3 a 5 anos por uma instituição reconhecida, bem como análise individual e supervisão com outro profissional psicanalista. Aqui eu quero fazer um adendo, que existe um tripé. Um bom psicanalista, primeiro ele faz esse curso. Já no curso, o que acontece com a gente? A gente começa a fazer o quê? A análise pessoal, ou seja, assim como o psicólogo também, nós vamos para o divã, nós vamos para a poltrona ali, sentar e conversar com o analista, falar de nós mesmos. É o que Freud muitas vezes chama lá no curso da cura pela palavra, ou seja, associação livre. Veja bem, quando eu falo, a primeira pessoa que escuta sou eu mesmo. A minha boca está bem mais próxima do meu ouvido. Então, através dessa associação livre, da fala, muitas vezes nós podemos dizer esvaziar a xícara. Aqui eu quero fazer um adendo desse tripé da psicanálise que é muito interessante. Por exemplo, eu comecei a estudar psicanálise e já nesse processo de estudo eu fui para o setting analítico, ou seja, fui fazer terapias com um psicanalista, ser paciente, olhar para dentro de mim, buscar esse autoconhecimento. Através da associação livre. O que seria a associação livre? É a fala.
quanto mais eu falo, mais eu esvazio a xícara. E muitas vezes a gente sente aquela angústia, a gente não sabe de onde vem aquela dor, aquilo que a gente sente dentro de nós, muitas vezes não sabemos nem explicar o que está acontecendo conosco. E lá na análise, a primeira pessoa que escuta sou eu mesmo, porque a minha boca está bem perto do meu ouvido. Olha que interessante. E um bom analista vai fazer ali as suas intervenções, muitas vezes com as técnicas, as ferramentas. Então, o analista primeiro é um paciente, depois nós passamos para aquele contexto do nosso estudo sobre a teoria, tudo aquilo que nós aprendemos sobre ansiedade, as patologias todas, né? Neurose, psicose, histeria. E aí vem uma gama de leques que aqui no programa Terapeutiano nós vamos trabalhar, porque nós vamos trazer pessoas aqui gabaritadas a explicar isso para a sociedade também, combater aí a tudo que nós vivemos nos dias de hoje, né? Síndrome do pânico, enfim, vamos estar elaborando todas essas patologias que a sociedade hoje vem sofrendo. Estudando tudo isso, nós passamos a fazer aí um estágio, e nesse estágio, o que acontece? Nós começamos a atender. Depois de um processo analítico pessoal, que nós entramos em análise pessoal, nós começamos a atender as pessoas também, colocando em prática todo o nosso conhecimento. A partir disso, o que acontece? Eu vou fazer uma supervisão com outro psicanalista, que já tem uma certa experiência com consultório, que já atendeu em hospitais. Eu, por exemplo, faço análise com um psicanalista que trabalha no hospital, além de ter seus atendimentos também particulares. Ele trabalha aqui no hospital da nossa cidade de São José dos Campos, o Chuí. Quero aproveitar aí e mandar um abraço para o meu grande mestre, professor Dr. Rubens. Além dele ser um grande psicanalista e trabalhar no hospital, ele também dá aulas de psicanálise. Olha que legal. Então é muito bom estar perto de pessoas assim, que essas pessoas trazem para nós uma gama de conhecimentos. Na supervisão, ele vai abordar a minha maneira, o meu manejo no setting analítico de trabalhar com o paciente. Muito bacana isso, porque ele é uma terceira pessoa que não está dentro do setting analítico. Então pode haver ali, entre eu e o paciente, alguma coisa que nós chamamos de transferência e contra-transferência. Isso tem que acontecer. Mas, por exemplo, se algum paciente conta algo para mim, que eu sinto ali talvez alguma angústia, alguma pulsão, alguma coisa ultrapassa aquele meu limite ali de estado, de psique humana, eu preciso levar para o meu analista, para ele dar uma olhada nessa situação, para o meu supervisor, e ali ele vai fazer uma abordagem comigo para ver se eu preciso resolver alguma coisa comigo mesmo, se é alguma coisa do paciente mesmo, e também vai me auxiliar, por ser uma terceira pessoa, a ficar mais ali crítico, de repente, no bom sentido da palavra, e seguir um caminho, usar algum tipo de ferramenta para com o paciente, para que a gente possa, assim, lá na frente conseguir esse resultado. Que esse resultado, na verdade, vem mesmo do próprio paciente reconhecendo suas dores, suas angústias, e se ressignificando aquilo que dá para mudar e também aceitando aquilo que não dá para mudar. Mais ou menos por aí que a banda toca, né, num sentido bem simplório. Seguindo aqui a minha pesquisa com vocês, né, como eu disse, a psicanálise vem aí desse grande médico neurologista Sigmund Freud, né, do século retrasado, né, e Freud fala que através de suas conversas com o paciente, ele acreditava que os problemas destes originavam-se de uma não aceitação de determinados acontecimentos em suas vidas. E com isso reprimiam seus desejos no inconsciente, nascendo daí uma fantasia. A psicanálise consiste na interpretação destes conteúdos inconscientes, de palavras, ações e produções imaginárias, livres e na transferência realizada pelo psicanalista. Olha que interessante, parece tudo muito mistério, mas aqui nesse programa Terapeutiando, nós vamos trazer aqui profissionais para ir desmistificando tudo aquilo que nós estamos conversando, principalmente falando desse id, que é chamado de inconsciente. Tá bom, pessoal? Onde vem a pulsão, onde vem tudo aquilo do desconhecido. A psicanálise, ela trabalha a causa, a pulsão, a causa. Ela não trabalha o sintoma. Da onde será que vem isso?
E nós, como bons psicanalistas, nós brincamos lá que nós somos bons investigadores ou bons detetives, né? Na curiosidade do inconsciente do paciente. Seguindo aqui, numa descrição simplificada deste método, é o paciente numa postura relaxada, dentro de um consultório, como eu disse, né, deitado no divã, lá na poltrona, nesse setting analítico, né, da psicanálise, é onde nós vamos ali solicitar e dizer tudo o que vier à mente. Sonhos, esperanças, desejos, necessidades, fantasias, tristezas, acontecimentos diários, aquela decorrer da semana também, né? E históricos, familiares, enfim, tudo que vem na tua cabeça, tudo que vem do teu inconsciente, tudo aquilo que você começa a lembrar, a falar, isso é muito válido nesse processo de tratamento psicanalítico, tá bom? E aí o analista faz uma escuta, né? O grande dom de um psicanalista é ter esse poder de escuta, sem julgamentos, que é o principal. E nessa escuta aí, psicanalítica, somente quando no seu entendimento profissional é visualizada uma oportunidade para que o paciente tome consciência dos conteúdos reprimidos que necessitam ser esclarecidos, ao mesmo tempo proporcionando um ambiente seguro, sigiloso e acolhedor. E nessa oportunidade nós fazemos algumas intervenções. Olha que interessante. Nesse processo analítico, o paciente fala, vai esvaziando a sua xícara e em algum momento, na nossa escuta e com o nosso conhecimento, nós fazemos algumas intervenções, fazendo com que o paciente reflita aquilo que ele está dizendo e ver realmente qual é a importância de tudo aquilo que aconteceu com ele, todo o trauma gerado, por exemplo, e se aprofunda, né, como sangrar aquela ferida, como apertar aquele pulso ali que está causando talvez uma psicossomático aí, alguma doença, muitas coisas vêm também dessa coisa, desse trauma. Eu tenho pacientes que tinham gastrite, por exemplo, em 2, 3 sessões eu tenho isso relatado, só de conversar, só de falar um pouco aquilo que estava pulsando dentro deles. Na terceira sessão, simplesmente falando assim, Dudu, já faz 3 semanas que eu não tenho gastrite, se eu soubesse que era tão bom ir aí falar com alguém, esvaziar e não ter um julgamento e de repente alguma forma da tua abordagem ou da abordagem psicanalítica a gente puder começar a ressignificar tudo isso e levar isso para frente de uma forma melhor, as diversidades que nós vivemos muitas vezes no ambiente de trabalho, familiar ou qualquer ele que seja, eu já teria começado a fazer terapia. É muito bonito isso. E quantos remédios essa pessoa já não tomou? Nada contra os remédios. Quantas vezes ela foi no médico, né, para ver essa dor de estômago e tomava remédio, caso meu lá do consultório. E só de lá no processo analítico, que para mim ainda nem tinha começado, né, o processo analítico ele é bem denso, assim, muitas vezes demora um pouco realmente para começar, essa pessoa parou de ter gastrite. É impressionante, né? Seguindo aqui, a psicanálise pode ser utilizada também como uma terapia de apoio nos casos de tratamento de ordem psiquiátrica. E aí eu já fui também indicado por médicos psiquiatras ou cardiologistas, é muito legal. Deixo aqui também um abraço para o Dr. José Cláudio, né? Ele vai estar aqui também dando entrevista para nós, que é um cardiologista, um psiquiatra também, já indicou pacientes para mim dizendo, olha, a gente entende todo o seu problema, ali na visão do médico, ele percebendo que era algo que ele poderia receitar um remédio, a pessoa ia voltar ali ao estado normal, ou seja, conseguir processar um pensamento, mas no entendimento do médico ele diz, tudo isso que aconteceu com você, todo esse trauma, é um conjunto de estresse, você está passando muitos estresses aí na vida, procura um psicanalista, um psicólogo, vai fazer uma terapia para você ter esse acompanhamento e se moldando, e se lapidando, e se autoconhecendo também, para que você possa viver aí uma forma melhor seu dia a dia, quando essas adversidades da vida visitar você, você possa estar melhor convivendo consigo mesmo. Então é muito legal, os nossos amigos médicos também nos indicam, né? Indicam psicólogos, indicam psicanalistas depois para seguir aí também um tratamento.
tomando seu medicamento tudo certinho. Muitas vezes há casos também que eu tive com a autorização do médico, não do psicanalista nem do psicólogo, a pessoa passa a diminuir a dose de remédio porque vai vendo uma melhora. E muitas vezes até chega ao caso de não precisar tomar mais. Por quê? Ela começa a se amar. Inseriu na tua vida ali, depois de um processo, atividade física, uma boa alimentação, uma meditação, uma respiração, ressignificou aquela dor, aquela angústia e começou a trabalhar outras coisas consigo mesmo, o perdão, ou até que ponto eu levo isso para frente ou não levo, até que ponto eu aceito isso, até que ponto eu não aceito isso. Então é muito legal nos dias de hoje nós podermos olhar para dentro de nós e trabalhar também essas questões. Lembrando mais uma vez aqui que todo medicamento deve ser suspendido pelo médico, aquele cara que fez a medicina, tá bom? E seguindo aqui nesse contexto da psicanálise, ela também pode ser uma ferramenta muito importante para combater a depressão, o estresse, a impulsividade, o sentimento de culpa, complexos, né, os traumas, as tristezas, as dificuldades em função de relacionamentos amorosos, familiares, e todos os aspectos gerais nisso daí. Também trabalha os sintomas corporais, como eu disse lá no caso da gastrite de uma paciente, né? Trabalha também os medos, as crises de ansiedades, a dificuldade de aprendizagem, algumas doenças do gênero sexuais também, né, na questão da origem emocional, síndrome do pânico, os transtornos de humor e de personalidade, o uso abusivo de álcool e drogas, problemas de relacionamentos conjugais, como eu tinha dito, entre outros. Então, atualmente, hoje existem aí vários estudiosos que complementaram e estenderam o estudo iniciado por Sigmund Freud. E aqui nós vamos também falar no Terapeutiano, como Melanie Klein, Winnicott, Bion, Lacan, entre outros. São pessoas que vieram pós-Freud e desenvolveram teses e questionaram teses elaboradas por esse grande médico, né, esse grande médico da cabeça, e foram segmentando, e a psicanálise foi digamos assim, se lapidando, se consolidando e ficando forte. Existem várias escolas, a escola francesa, a escola da Argentina, enfim, inúmeras escolas da psicanálise também, em várias linhas, várias vertentes. Aqui no programa Terapeutiano, nós vamos ter a oportunidade também de falar disso, né, da psicanálise em vários contextos. Hoje também temos a psicanálise contemporânea, quero deixar aqui também um abraço pessoal do Instituto Brasileiro Contemporâneo de Psicanálise, aqui de São José dos Campos, a nossa cidade, a qual eu pertenço, a qual eu faço parte, e para mim foi um divisor de águas, né? A psicanálise que mudou sim a minha vida quando eu fui mexer, encarar de vez mesmo as minhas tristezas, as minhas angústias, as minhas dores. Hoje eu posso dizer para você que eu vivo muito, muito, muito feliz de poder me reconhecer. A dica que eu deixo para você é a seguinte: quando eu consigo suportar as minhas dores, as minhas angústias, as minhas tristezas, aquilo que vem causando dentro de mim aquela fervura, aquela água, aquela evolução, assim, evolução de como você vai passar café, sabe? Quando eu consigo trabalhar as minhas neuroses, as minhas histerias, essas pulsões todas, com certeza eu vou conseguir tolerar também a do meu irmão, o próximo. Quando eu também consigo o amor próprio desenvolver em mim, me perdoar, relevar aqui dentro de mim esse sentimento de culpa, quando eu consigo também dizer um não para mim mesmo, quando eu consigo cuidar de mim, com certeza isso em fato, medido, mensurado, em resultados, eu também vou conseguir fazer isso com o próximo. É muito legal nós podermos olhar para dentro de nós e ajudar as pessoas ao nosso redor. Mas antes de fazer isso, amar lá o Papai do Céu sobre todas as coisas e amar a nós, para que nós possamos também transbordar a nossa xícara, a nossa canequinha com amor, com carinho. Se nós não temos isso aqui dentro de nós, né, como que nós vamos dar para o próximo? Então é importante esse autoconhecimento.
No programa Terapeutiando, nós vamos trabalhar tudo isso e conversar e partilhar. E aí eu separei aqui para nós alguns termos que são bem interessantes e hoje estão muito eminentes assim nesse processo de vida, né, que nós chamamos nesse processo de vida que nós estamos trabalhando. Nós vamos falar aqui de ansiedade, separei alguns tópicos, sobre fobias, depressão, problemas relacionados também à parte afetiva e sexual no quesito emocional, né, na linha que nós trabalhamos e estudamos, síndrome do pânico, vamos trabalhar também aqui todas as patologias que vêm, né, nesse quesito da psique humana. Então, você que está nos assistindo terá a oportunidade também de conhecer e, por que não, depois talvez se tornar aí um terapeuta, um psicanalista, despertar isso para fazer uma faculdade de psicologia ou quem sabe até um médico de psiquiatria. Estudos dizem que para um futuro aí vai ser uma das profissões mais bem requisitadas e procuradas por tudo isso que nós estamos vivendo. Deixar aqui um adendo nesse processo de pandemia. Antes de eu estudar psicanálise, eu trabalhei muito com música, né? E tinha feito já alguns cursos de coach, que significa treinamento. Isso que me chamou a atenção. Quando pequeno eu gostaria de ser um psicólogo, mas aí eu fui me apaixonando por essa questão humana. A música foi um divisor de águas na minha vida e é até hoje, né? Que eu me considero hoje mais músico do que psicanalista, inclusive. Mas de repente eu fui olhando esse aspecto e a importância do autoconhecimento. Através do coaching, que trabalhou muito a programação neurolinguística, né, PNL, eu também fui observando essas coisas, conheci a psicanálise e me apaixonei. Por que eu estou dizendo isso? Que é muito importante a busca desse autoconhecimento. E nos dias de hoje eu vi que a música deu uma parada aí, né, todos os shows, todas as pessoas que trabalham no cenário de eventos estão passando por uma dificuldade imensa, porque não tem show. E para ter um show precisa do hold, aquele cara que está sempre ajustando os bastidores dos shows, do técnico de som, né? A gente consolida aí com essas pessoas também, buscando de alguma forma estar ajudando, né? A oportunidade de ajudá-los, mas todas as neuroses, tudo aquilo que estava camuflado por não ter tempo para si só, não só dessas pessoas, mas de todos os seres humanos, posso dizer para você que o meu consultório encheu de pessoas lá para falar: estou ansioso, Dudu, meu casamento não está indo legal, essa pandemia veio para assim, atrapalhar a nossa vida. Aí eu fiquei fazendo essa reflexiva comigo, né? Será que veio para atrapalhar ou será que eu já estou atrapalhado há muito tempo? Eu não estou vivendo muito bem comigo mesmo? E de repente, com essa pausa, com essa parada, eu começo a ver realmente o que eu estou fazendo na minha vida, ou quem eu sou, ou como eu estou agindo para comigo mesmo. E no processo analítico as pessoas foram percebendo que é tempo de se reinventar, é tempo de buscar o autoconhecimento, de buscar paz interior, de buscar alegria, de buscar também ressignificações de tudo aquilo que eu estou vivendo, né, nesse cenário, nesse atual cenário que nós estamos vivendo nesse planeta. Fica aqui então as minhas dicas, meus comentários. Estou muito feliz de participar dessa família aqui da Paróquia São Dimas, da Web TV São Dimas, né? Fico muito honrado de poder ter esse espaço aqui e também aprender com vocês sobre psicanálise, sobre psicologia e toda essa área que envolve a psique humana. Pessoal, vou ficando aqui com minhas... Vou encerrar aqui essa nossa partilha. No próximo programa nós já vamos ter convidados fantásticos, maravilhosos desse setor todo da psique humana e que vão trazer muitas informações aqui. Vai ser um programa de entrevistas. Também vamos convidar o Paulo Luiz Fernando para falar também da importância aí, né, desse tratamento psicológico, que muitas vezes nem tudo é espiritual, né? Nós temos que prestar atenção que muitas vezes nós que criamos, muitas vezes, algumas situações na nossa vida que nem está relacionada ao âmbito espiritual e muitas vezes aqui da nossa cabeça.
e vamos estar trabalhando, né, muito forte aqui para trazer pessoas que venham esclarecer para nós aí e partilhar também a importância da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria e tudo aquilo que envolve aqui a nossa cabeça. É muito importante termos essa conexão mente, né? Mente e corpo e mente. E para encerrar, eu gostaria de ler aqui uma frase que eu acho linda demais para vocês. Bora lá, pegar aqui na minha colinha. E já dizia um grande ditado, né? A alma não tem segredo que o comportamento não revele. Olha que interessante. A alma não tem segredo que o comportamento não revele. Como é que você, como é que eu, nós estamos nos comportando nos dias de hoje? E como estão as pessoas ao seu redor aí, da sua família, do seu trabalho, do local que você frequenta, como eles estão se comportando? Então vamos olhar para dentro de nós e buscar, né, sermos pessoas melhores e contribuir aí com cada ser humano, mas antes disso sempre falo, contribua com você mesmo, permita-se a se curar, a esvaziar e ressignificar a tua história, a tua vida. Escreva uma história para você. Meu muito obrigado e até o próximo Terapeutiano comigo, Dudu Marino, músico e psicanalista. Gratidão.